5 questões sobre critérios de divisibilidade. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Questão 1. Um número formado por 5 algarismos termina em 00. Sabendo que os outros algarismos são respectivamente 5 e 4, 6, por quais números a seguir esse número não é divisível? Ou seja, nós temos aqui nas alternativas 5 números que ele propõe que sejam divisores do número sugerido. Só para constar, como ele está dizendo que ele é formado respectivamente por 5, 4, 6 e que termina em 00, o número em questão seria o 54.600. Nós devemos então verificar qual dessas 5 alternativas apresenta um número que não é divisor. Então a gente vai usar aí os critérios de divisibilidade. Primeiro, com 3. Lembrando, para que o número seja divisível por 3, é preciso que a soma dos seus algarismos resulte em um número múltiplo de 3. Então vamos somar o 5, o 4, o 6, a soma dá 15. 15 é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Se a soma deu 15, a gente verifica que 15 é divisível por 3, podemos concluir que o 54.600 também é divisível por 3. Ele quer a alternativa que mostra um número que não é divisor do 54.600. Então não pode ser a letra A, porque o 3 é sim divisor. Letra B, vamos verificar o critério por 6. Para que o número seja divisível por 6, é preciso que ele seja divisível por 2 e por 3. Por 3, nós já verificamos aqui no item A que sim. E por 2, o critério de divisibilidade por 2 diz que para que um número seja divisível por 2, basta que ele seja um número par, ou seja, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, que é o nosso caso. O número em questão, 54.600, termina com 0, ele é par. Como ele é par, ele é divisível por 2 e também é por 3, o que me leva a afirmar então que ele também é divisível por 6, ele é múltiplo de 6. Vamos então verificar a letra C, verificar se ele é divisível por 7. No critério de divisibilidade por 7, a gente pega o último algarismo, que nesse caso é 0, multiplica por 2. 0 vezes 2 dá 0. E esse resultado a gente subtrai do número que restou sem esse último 0, ou seja, sobraria ali os 5.460. 5.460 menos 0 vai dar o próprio 5.460. E aí, novamente, a gente faz o mesmo procedimento. Pega esse último algarismo, que é o 0, multiplica ele por 2, vai dar 0 do mesmo jeito, e o número que vai sobrar agora é o 546. A gente elimina esse último algarismo aí. Subtraindo 546 menos 0 vai dar o próprio 546. Mais uma vez, vamos fazer o mesmo processo, só que agora a gente vai multiplicar o último algarismo, que é o 6. 6 vezes 2 dá 12. Eliminando o 6, o número que sobra é o 54. Nós pegamos o 54, subtraímos o 12, que dá 42. Como 42 é um múltiplo de 7, 7 vezes 6 dá 42, a gente conclui que, sendo ele divisível por 7, o 42, o 54.600 também será. Então a letra C também não é, ou melhor, é também um divisor do 54.600, perdão. Vamos verificar a letra D, critério de divisibilidade por 11. No critério de divisibilidade por 11, nós somaremos os algarismos que ocupam as posições ímpares e os que ocupam as posições pares e subtrairemos esses resultados. Então vejam, no 54.600 da direita para a esquerda,
Os algarismos de posição, gente, é de posição, tá? Por exemplo, esse 0 está na primeira posição, o 6 está na terceira e o 5 está na quinta. O que me leva a afirmar que as posições ímpares estão ocupadas pelo 0, pelo 6 e pelo 5. Essa soma dá 11. Agora a gente soma os algarismos que estão nas posições pares. O segundo algarismo, que é o 0, e o quarto algarismo, que é o 4. Essa soma dá 4. E subtraímos 11 menos 4 vai dar 7. Se esse resultado mostrar um número que seja divisível por 11, significa dizer que o número em questão, o 54.600, também é. Só que 7 não é divisível por 11. Então significa dizer que o 54.600 também não é. Portanto, das alternativas que nós temos aí, aquela que apresenta um número que não é divisor do 54.600 é exatamente a letra D. Questão 2. É divisível por 2, 3 e 5 simultaneamente o número. Ou seja, ele quer que a gente indique qual dessas alternativas apresenta um número que seja ao mesmo tempo divisível por 2, por 3 e por 5. Bom, eu vou fazer uma eliminação por possibilidades. Começando pelo 2. Verificaremos quais desses números são divisíveis por 2. E para isso ele tem que ser par. Par, nós temos o 230, o 510, o 520 e o 532. Com isso, nós já eliminamos a letra B, que trazia o 235, que é um número ímpar. Para reduzir um pouco mais as minhas possibilidades, eu vou verificar aqueles que são divisíveis por 5. O número é divisível por 5 sempre que ele terminar em 0 ou 5. Então, das opções que restaram, o 230, o 510, o 520 e o 532, a gente elimina o 532, porque ele nem termina em 0 nem em 5. Restam, portanto, essas três opções. E agora nós vamos verificar os que são divisíveis por 3. Um número, para ser divisível por 3, é preciso que a soma dos seus algarismos dê um múltiplo de 3. Então, peguemos o 230 e somando os algarismos dele, nós temos 2 mais 3 mais 0 dá 5. 5 não é múltiplo de 3, então já eliminamos o 230. A segunda opção é o 510. Aí somamos 5 mais 1 mais 0, que dá 6. 6 é múltiplo de 3. Então eu sou levado a afirmar que das opções que nós temos aí, o número que é divisível ao mesmo tempo por 2, 3 e 5 é exatamente o 510, resposta letra C. Questão 3. Considere o número de 4 algarismos, 1, 4, A, 6, 1400 e alguma coisa 6. Para que valores de A esse número é divisível por 3? Bom, já sabemos que para que um número seja divisível por 3, é preciso que a soma dos seus algarismos resulte em um múltiplo de 3. Então vamos somar o 1, o 4 e o 6. Essa soma vai dar 11. E aí eu vou verificar qual dessas alternativas traz esses três valores que, somados ao 11, ou seja, seria o valor do A que ele está querendo, vai resultar em um múltiplo de 3. Então eu vou por etapas, eu vou fazer de uma por uma até achar a alternativa correta. Então na letra A nós temos 1, 4 e 7. Eu vou somar o 1 a esse 11, supondo-se que o A seja igual a 1. Então a soma ficaria 1 mais 11 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Então, esse A pode sim ser substituído por 1. Agora eu vou somar com o 4. 11 mais 4 dá 15, que também é múltiplo de 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, significa dizer que o A também pode assumir o valor 4. E finalmente finalmente o 7. 11 mais 7 vai dar 18, que também é múltiplo de 3. Ou seja, substituímos o A por 1, por 4 e por 7 e verificamos que nos três casos os resultados dessas somas
resultaram em múltiplos de 3, o que me leva a afirmar então que a resposta correta é sim a letra A. Questão 4. Uma equipe de vôlei é composta por 6 atletas. Com quais das quantidades abaixo podemos formar equipes completas de vôlei? Ou seja, ele está oferecendo aí 5 valores e quer que a gente descubra qual desses 5 é divisível por 6. Nós temos, por exemplo, na letra A, 76 atletas, digamos assim. Seria possível formar equipes com 6 atletas, dividir os 76 em equipes com 6 atletas exatamente? Bom, para a gente não perder tempo fazendo cálculo, a divisão em si, é só usar os critérios de divisibilidade, E só para lembrar, para que um número seja divisível por 6, é preciso que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então nós vamos fazer a verificação de cada um deles. Primeiro, se eles são divisíveis por 2. Para ser divisível por 2 tem que ser um número par. E aí todas as 5 alternativas apresentam números pares. Não dá para a gente descartar nada. Perdão. Vamos então verificar agora qual desses é também divisível por 3. E aí basta que a gente faça a soma dos algarismos. 7 mais 6 dá 13. 13 não é múltiplo de 3. Então descartamos a letra A. Letra B, 8 mais 6 dá 14. 14 também não é múltiplo de 3. Também descartamos a letra B. Letra C, 134. 1 mais 3 mais 4 dá 8, que também não é múltiplo de 3. Descartamos a letra C. Vamos à letra D, o 216. Somando o 2 mais 1 mais 6, a soma dá 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, significa dizer que o 216 é o único entre esses 5 que é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Ele é par, divisível por 2, e a soma dos seus algarismos dá 9, que é um múltiplo de 3. A resposta correta, portanto, é a letra D, 216. Questão 5. Nas circunferências abaixo estão escritos números que são divisores de um único número n. Quanto maior a circunferência, maior o divisor. Quais os valores de x e y, sabendo que 2, 3, x, y e 12 são os únicos divisores de n menores ou iguais a 12. Bom, se esse número n é divisível por 12, significa dizer que ele também é divisível pelos divisores do 12. Mas ele também está dizendo que 2, 3, x e y são os únicos divisores do n menores ou iguais a 12. Então vamos escrever todos os divisores do 12. Os divisores do 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Só que aí, como ele diz que quanto menor a circunferência, menor é o valor, ou quanto maior a circunferência, maior o divisor, tanto faz, nós verificamos que a menor circunferência está apresentando o divisor 12, o que significa dizer que desse conjunto aqui dos divisores do 12, a gente pode eliminar 1, já que a menor circunferência apresenta o valor 2. Restando então o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. E percebemos também que na circunferência maior, obviamente, o maior valor é o 12, na menor é o 2, em seguida vem o 3. O que me leva a concluir, então, que os valores do x e do y sobram para eles o 4 e o 6. Como a circunferência do x é a menor, então a gente é levado a afirmar que o x é o 4 e o y é o 6. E aí, resta como alternativa correta a letra C. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido algo novo. E peço que, se você curtiu, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo e compartilhe para ajudar outras pessoas. Até a próxima.